Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste último sábado do mês de julho de 2025, sábado, dia 26 de julho. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno. A 13ª parte seria então assim o 10º tormento do inferno, sabendo de novos precedentes que nós já vimos. Primeiro que foi a perca de Deus para sempre, o segundo, o destino já foi traçado, o terceiro, a consciência será ativada, o quarto, lugar de densas trevas e escuridão total, o quinto, lugar de sede de beber água e estado de decomposição da alma, o sexto, lugar aonde o bicho não morre e a ferida não cicatriza, o sétimo, lugar de dor constante e crônica e ausência total do alívio, o oitavo, não é lugar de comunicação nem de se fazer amizades, o nono, que vimos a semana retrasada, que tem como tema lugar aonde os ímpios irão de ser atormentados junto com espíritos malignos. E vamos conhecer então assim o 10º tormento, que na minha opinião seria a consequência dos novos precedentes. Vou fazer oração e em seguida então o Espírito do Senhor irá administrar por intermédio de mim, como sempre. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra e um prazer estar na Tua santa e maravilhosa presença, principalmente, Santo Deus, para ser oferta e sacrifício vivo derramado no seu altar. A Tua palavra ela declara dizendo que tem depois, irmãos, intrepidez ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu visto e pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote, aproximemos-nos perante Ele com um coração puro. Santo Deus, o Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. O Senhor é o Deus que revela os mistérios. Sabes tudo que há em trevas, mas contigo mora a luz. A tua palavra ela declara dizendo que assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não retornam sem que primeiro façam regar a terra, fecundar, brotar, a fim de dar semente ao semeador e pão ao que come, assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. A tua palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra no mais profundo do ser, a fim de fazer a separação do espírito da alma, da junta e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Espírito Santo de Deus, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, do que teu Espírito ele possa falar por intermédio de mim. Toma a direção dessa 13ª parte. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga ao missionário glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 13ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, que seria o 10º tormento do inferno, está em 5 textos da palavra do Senhor. Os 2 primeiros estão na Antiga Aliança, no livro das poesias, livro de Salmos, Salmos capítulo número 37, versículo de número 12, diz o texto sagrado do salmista: o ímpio trama contra o justo e contra ele range os dentes. O segundo texto está no mesmo livro de Salmos, capítulo de número 112, versículo de número 10, diz o texto sagrado: o ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, e os seus desejos perecerá. E os 3 textos que vai confirmar essa 13ª parte está o terceiro e o quarto está no Evangelho de Mateus capítulo número 13,
Evangelho de Mateus, capítulo número 13, versículo número 42, diz o texto sagrado de Cristo falando. E os lançarão na fornalha. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo número 42. Os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 50. Os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E o quinto texto está no livro do evangelista Lucas. Lucas, capítulo número 13, versículo de número 28. Diz o texto sagrado aqui. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas, e vós sereis lançados fora. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa 13ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a 13ª parte tem como tema o 10º tormento do inferno, que é lugar de choro e ranger de dentes. Missionário nos explica esse tormento. A semana retrasada nós vimos o 9º tormento, que é o lugar aonde os ímpios irão de ser atormentados junto com os espíritos malignos. Vamos entender por que do choro e ranger de dentes. No livro de Salmos, capítulo número 37, versículo de número 12, o salmista, ele tomado pelo Espírito, ele declara o seguinte, que o ímpio, ele trama, cria armadilha contra os justos, e contra ele range os dentes. E no capítulo número 112, versículo número 10, o salmista, ele declara algo dizendo o seguinte, que o ímpio, ele verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, e o seu desejo contra o ímpio, contra os justos, perecerá. O que é isso? O que é choro? Choro é a expressão que o ser humano, ele tem de exprimir os seus sentimentos, as suas emoções de alegria e de tristeza a nível de lágrimas. E ranger os dentes significa bater os dentes, deslizar os dentes, como está uma expressão de aliviar a dor. É exatamente isso que vai acontecer no inferno. O choro, a expressão de choro e ranger de dentes, como tormento do inferno, significa dizer que a fúria de Deus contra os ímpios, ele se agravou, de maneira que eles não têm como escapar. E a única expressão é exatamente isso, deixar cair lágrimas, como consequência dos 9 precedentes tormentos que nós vimos anterior, a perca de Deus, a coisa será ativada. É uma expressão exatamente, o ímpio chorar e ranger os dentes no inferno, significa dizer que ele não tem mais, ele vai se encontrar num beco que ele não terá mais liberdade de praticar os crimes que ele praticava quando ele estava vivo no planeta Terra, porque eu a princípio pensava que pelo fato das pessoas elas chorarem e ranger os dentes no inferno é um símbolo de arrependimento. Não, sim, é um símbolo de arrependimento, mas também é um símbolo que mostra que os ímpios já não têm mais como continuar a cometer crimes, que o tempo deles da liberdade de praticar maldade, de praticar iniquidade, chegou ao fim. E é exatamente isso que acontece, porque Satanás, ele como cegou o entendimento dos incrédulos, dos ímpios, para que a luz do Evangelho não lhe resplandeça e eles vejam a glória do Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas nesta vida, os ímpios, que são a maior parte das pessoas que não querem Deus, elas vivem nessa vida e elas pensam que elas são insaciáveis, elas pensam que elas podem fazer tudo e que elas não irão de prestar contas com ninguém. Mas só que quando elas morrem e elas vão para o inferno, elas vão se encontrar no ambiente que elas irão de perceber que elas perderam Deus para sempre, que o destino delas agora será o inferno,
que a memória, que a consciência delas será ativada, porque as pessoas elas pensam que quando as pessoas elas morrem, a vida termina. Não, a vida ela termina aqui na Terra, porque Deus ele deu porque a única maneira de a raça humana ela conhecer a eternidade é a morte. Se você quer conhecer a morte é a porta que Deus ele fez com que o ser humano assim venha a conhecer a eternidade. E a eternidade ela só tem dois destinos: ou céu ou inferno. E você vê que isso é tão sério que você vê que a vida após a morte é algo tão sério que não existe livro que fala tanto da morte do que a Bíblia. E hoje, conforme o mundo caminha, a tecnologia ela tem levado o ser humano a ficar ocupado com tanta coisa que ele não vem a pensar na realidade da vida após a morte. Você vê que o tema da morte foi excluído no âmbito de muitas famílias. Sabe por quê? Porque é isso que Satanás ele quer. Satanás ele quer que a raça humana ela desfruta, gasta a vida com prazeres, que é para quando ela vir morrer, ela acordar num ambiente que ela já não terá mais escapatória de mudar de posição. E você vê que o choro e o ranger de dentes é simplesmente uma consequência que o juízo de Deus, a fúria de Deus vai se agravar sobre, por exemplo, porque meu amigo, minha amiga, Deus ele está no controle do tempo e da história. Tudo que as pessoas estão a fazer nesta vida, seja bem ou mal, elas vão colher. E infelizmente a maioria vai colher no inferno, porque a maioria não quer saber de Deus, a maioria não quer ousar entregar a sua vida para Deus, a maioria quer viver simplesmente os prazeres. Você vê que por causa da multiplicação da iniquidade do pecado, que a vida do ser humano aqui na Terra ela é muito reduzida. Hoje você vê que as pessoas que para chegarem nos 100 anos, nos 90 é um milagre. As pessoas estão a morrer cedo, 50, 60, 70 anos. As pessoas elas estão a perder a vida. Mas o problema, meu amigo, minha amiga, é que se você morrer na prática da iniquidade, na prática do pecado, você irá de se deparar com o inferno. Você irá de chorar e de ranger de dentes por causa dos tormentos de Deus, porque é um atrás do outro. Para além da perca de Deus para sempre, para além do destino ser o inferno, para além da consciência ser ativada, você irá de se encontrar num ambiente de densas trevas, escuridão total, num lugar que você irá de sentir sede de ouvir a palavra, você não poderá ouvir mais a palavra, o teu corpo irá de decompor por causa da fúria, da ira de Deus. E mais do que isso, você irá de sentir dor constante e crônica, e como consequência virá o choro. Virá o choro, porque você vê que, meu amigo, minha amiga, é uma sala de tortura. Você estará num ambiente que você sabe que estás a sofrer, tem a cadeira elétrica que simplesmente só irá de te dar choque, mas não irá de te matar. Você irá num ambiente que você irá de apanhar uma injeção letal que não mata, só agoniza. Quer dizer, é uma sala de tortura que os ímpios eles irão de chorar e ranger os dentes. Por isso que Cristo ele fala aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 28, ele declara o seguinte, que ali haverá choro e ranger de dentes quando vires no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, e vós sereis lançados fora. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? A consciência ela estará aí remoendo, porque os ímpios no inferno eles erguerão os olhos para cima, e Deus de propósito ele vai permitir que os ímpios eles vejam o seio de Abraão, eles vejam o paraíso, eles vejam o reino de Deus, eles vejam Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, e eles estando aí no inferno,
a chorar e a ranger os dentes, porque irá de vir na consciência o tempo que eles ouviram a palavra de Deus e desprezaram, o tempo que eles poderiam mudar de posição, mas não aceitaram. Meu amigo, minha amiga, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria, porque as pessoas, elas estão tão endemoniadas, elas estão tão possuídas pelos espíritos malignos, que elas são frias no que diz respeito à doutrina da eternidade. Só que, meu amigo, minha amiga, se você morrer na cegueira espiritual, se você morrer nesse ambiente de não refletir na eternidade, de não pensar na vida após a morte, você irá de se encontrar num ambiente que você irá de chorar e de ranger os dentes, porque o salmista ele fala que o ímpio ele chora, ele range os dentes, ele maquina contra os justos. Você vê que isso de maquinar, você vê que é exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque as pessoas lá no inferno, elas não terão mais liberdade de criar armadilha. Porque chorar e ranger de dentes significa dizer que o tempo, as pessoas já não vão poder mais continuar a cometer os seus crimes. Elas estarão num beco sem saída, elas simplesmente irão de chorar. Elas irão de lamentar, às vezes que elas ouviram a palavra de Deus, mas não deram ouvido. Às vezes que elas tiveram a graça de ouvir, que tiveram a liberdade de prestar culto a Deus, que tiveram a liberdade de ver uma vida para Deus, mas elas ignoraram. Por isso, meu amigo, minha amiga, o duro é você morrer e se lembrar que você tivesse a oportunidade de não mudar. Mas sabe o que acontece, meu amigo, minha amiga? Que quando as pessoas elas estão aqui na vida, estão aqui nesse planeta Terra, nesse solo celeste, nesse solo terrestre, e ela está a desfrutar a vida constante. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga, quando tudo está a correr do jeito que as pessoas elas querem, quando elas têm muito dinheiro, quando elas têm um poder, quando elas sabem que tem pessoas que estão sobre o domínio da autoridade delas, elas pensam que elas são infinitas. Mas quando a morte começa a chegar, meu amigo, minha amiga, é aí que as pessoas vão começar a ver que a sua vida aqui na Terra foi simplesmente uma ilusão. Por isso que Cristo ele fala que lança alusão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes significa dizer, meu amigo, minha amiga, com Deus ninguém brinca. O inferno ele é terrível, ele é eterno, porque é um pecado contra um Deus que é eterno. Chorar e ranger os dentes no inferno significa dizer que com Deus ninguém brinca, que a fúria de Deus ela é tão grande que os ímpios não vão suportar e eles vão chorar. Aquele choro aí e ranger de dentes das pessoas que estão no inferno não é de arrependimento, é simplesmente que significa dizer que eles já não têm mais liberdade de continuar a exercer as obras malignas que eles realizaram. Porque você vê que, vou dar um exemplo, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo número 4, que fala de Caim e Abel, que fala que quando Deus ele aceitou a oferta, quando Deus ele aceitou Abel, a sua oferta, e Deus ele rejeitou Caim, a sua oferta, Caim ele ficou com fúria, ele ficou com desejo de querer matar o seu irmão. Satanás manipulou a mente e o coração de Caim. Mas você vê como é que Deus ele é no versículo 8 de Gênesis capítulo 4. Deus ele fala para Caim: se procederes bem, não serás aceito. Deus ele fala: se você fizer o bem, será que eu não vou te aceitar se você fizer o bem? Deus ele é tão... Você vê que o amor de Deus se manifesta na comunicação. Deus ele dá para ele o indício que se ele mudar de posição, ele seria aceito. Mas Deus ele continua falando lá: mas se não fizer, saiba que o pecado jaz à porta. O pecado ele está a bater a porta do coração. O que as pessoas elas têm feito? Elas aceitam o pecado, elas dão ouvido à voz do pecado, elas dão ouvido à voz da maldade, desprezam a palavra de Deus. Mas Deus ele fala aqui: se não ouvir, saibas que o pecado jaz à porta. Mas Deus ele fala: mas a ti cumpre em dominar. Mas sabe o que Caim ele fez? O que a Moria tem feito?
Caim, ele ouviu o conselho de Deus, entrou aqui, saiu aqui. É como os ímpios. Os ímpios, você pode pregar a palavra de Deus para eles, mas eles não vão se arrepender. Vai ouvir, vai entrar aqui e vai sair. Mas o desejo de querer fazer o mal é tão grande que às vezes elas acabam por ceder ao pecado. E sabe o que é que Caim ele fez no versículo 9? Ele chama o seu irmão Abel. Ele chega e fala para Abel: olha, vamos para o campo. Eles foram para o campo e o seu irmão distraído, ele pegou uma faca, um metal e matou o seu irmão. Desprezou a palavra de Deus, deu ouvido à voz de Satanás e se transformou no primeiro homicida. Caim, ele está no inferno. Ele está a chorar e ranger os dentes no inferno por ter matado o seu irmão, mas não porque ele está arrependido. Ele está a chorar e ranger os dentes porque ele vê que ele está a colher aquilo que ele praticou. O choro e ranger de dente dos estupradores, dos abomináveis, das prostitutas, dos assassinos, dos líderes políticos, dos presidentes que eram maus, que morreram, que passaram nessa história, que cometeram maldades, que estão no inferno. O choro e o ranger de dentes significa dizer que a fúria de Deus se agravou sobre eles e que eles não têm mais liberdade de fazer o que eles faziam antes. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, a fúria e a gravura de Deus irá se agravar sobre as pessoas que não querem saber de Deus. Por quê? Porque as pessoas elas amam mais as trevas do que a luz. Se você continuar, meu amigo, minha amiga, fechando o teu coração para a pregação do evangelho, se você continuar a ser um adúltero, uma adúltera, um fornicário, um ladrão, um bêbado, uma prostituta, se você continuar, rapariga, a viver como uma prostituta, a destruir relacionamento de muitos homens, de muitas mulheres, se você continuar a ser um ladrão, se você continuar a ser um avarento, se você continuar a ser um bêbado, se você continuar a ser um ímpio, você irá de chorar e ranger de dentes no inferno. As pessoas estão lá no inferno, elas estão a chorar. E o choro e o ranger de dentes significa dizer, meu amigo, minha amiga, que eles não têm mais liberdade de continuar a pecar, de continuar a fazer, de cometer os crimes que elas cometiam enquanto estavam aqui na terra. O choro e ranger de dentes significa dizer que o poder dos ímpios é limitado. Como houve um presidente africano que disse que ninguém pode lhe tirar do poder, ninguém pode lhe substituir do poder, e que se alguém ousar, ele vai lhe demitir. Esse homem, assim como os outros que morreram, que eram ímpios, presidentes que eram maus, que estão no inferno, como esse homem que ainda está em vida, ainda há a possibilidade dele mudar de posição. Mas se ele morrer nessa condição de ser ímpio, de pensar que ele é insubstituível, de pensar que ele nunca vai morrer, o dia que ele se encontrar, que a morte bater a porta do coração dele e ele ir para o inferno, ele irá de chorar e ranger de dentes, e ele irá de ver que o poder dele é limitado e que ele não tem liberdade conforme ele pensava, que ele era o dono do planeta. Tudo, meu amigo, minha amiga, está no controle de Deus. Deus, ele declarou, dizendo o seguinte no livro de Isaías, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a Deus de fazer os ímpios chorar e de ranger os dentes do inferno. Assim como os anjos que estão aprisionados, os demônios que estão aprisionados no inferno, ele está a chorar e ranger os dentes. Por quê? Porque com Deus ninguém brinca, meu amigo, minha amiga. A punição do inferno é para todas aquelas pessoas que não querem saber de Deus, que abandonaram Deus, mesmo aquelas pessoas que frequentavam igrejas, que um dia tinham um compromisso com Deus, que viviam uma vida de obediência, mas por um momento outras pessoas preferiram abandonar, são bêbados, são mentirosos, amam mais os prazeres, amam mais o pecado, amam mais as distrações, as festas, as brincadeiras, as risadas, amam mais as fofocas. Essas pessoas, quando morrerem nessa condição e irem para o inferno, elas serão vítimas desse tormento. Elas irão de chorar e ranger os dentes.
Sabe o que significa ranger os dentes? Significa bruxismo. Sabe o que é bruxismo, meu amigo? É aquele momento que a pessoa fica a deslizar os dentes sem parar, que é para tentar aliviar a dor da tortura que ela está a ser vítima. Mas não haverá alívio para a tortura do inferno, porque a dor das pessoas que estão no inferno é dor crônica. A dor crônica não passa, porque a pessoa irá de se encontrar no ambiente que é uma sala de terror, que ela será submissa a todos os materiais de torturas existentes, que não existentes, que a minha mente, que é limitada, não tem ideia que existe no mundo espiritual, que Deus ele criou, porque no livro de Deuteronômio fala que o Senhor te ferirá com a tecica, que é o estado de magreza, e com a ferrugem. Está se falando de materiais de tortura que tem lá no mundo invisível, que Deus ele reservou para agravar a punição sobre os ímpios, ao ponto do que eles venham chorar e ranger os dentes. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, você que é ímpio, você que é homem, jovem, rapariga, você que não quer entregar a sua vida para Deus, você que não quer, você que não acredita na existência de Deus, você que é ímpio, você que é ateu, você que é incrédulo, você que prefere permanecer na posição de ateu, de ímpio, você que prefere viver nessa vida como um porco, focalizado simplesmente nas coisas dessa vida, mas você não quer ousar entregar a sua vida para Deus. O dia que você morrer, você vai acordar para o outro lado, você irá de se encontrar nessa mente, você irá de chorar e ranger os dentes. Por quê? Porque Deus ele irá de ativar a memória, a consciência, que é para as pessoas não se esquecerem da ira de Deus sobre os maus. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo número 22, ele declara o seguinte, que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. A bondade para os que estiverem na benignidade, a severidade para os que caírem. E se nós também caímos, severidade. A severidade de Deus é para os ímpios, é para aquelas pessoas que a alma delas está no inferno. E se você continuar com teu coração endurecido, se você não quer se converter, se você continuar a viver no pecado, se você continuar na posição de ímpio e não ser cristão, quando você morrer, a severidade de Deus irá de pesar, de cair, de se agravar sobre você. Você irá de chorar e ranger os dentes. Espero que essa 13ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno nos ajude a refletir que com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca. Tudo que as pessoas estão a fazer, sem sombra, elas podem até não colher na terra, mas na eternidade no inferno não vai escapar. Que esse 10º tormento, choro e ranger de dentro, é um símbolo que Deus ele é mais forte, que Deus ele é mais forte do que o homem, que Deus ele é mais forte do que a humanidade, Deus ele é mais forte do que o ímpio. Deus ele vai te esperar. Se você morrer no pecado, Deus ele vai te esperar. Os tormentos estão à tua espera se você morrer no pecado. E um deles é que você irá de chorar e ranger do dente, porque você irá de ter consciência que você não ouviu, que Deus te avisou e que Ele é mais forte do que você não passa mais nada do que uma criatura. Amém? Espero que essa 13ª parte da série mensagem sobre os tormentos do inferno nos ajude a refletir da ira, da severidade da fúria de Deus. Amém? Vou fazer oração e desejo estar com vocês na 14ª parte, que seria então o 11º tormento. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. A tua palavra, eterno Deus, ela é mais doce do que o meu. A tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem não veio para julgar, mas sim para salvar. O desejo de Deus é que todos se salvem, mas a salvação depende dessa pessoa. Quando ela fala, Deus, eu quero, eu não quero continuar assim, e ela se arrepende de entregar a sua vida para Cristo, ela será salva e ela irá escapar do juízo do inferno. Só tenho que louvar e agradecer por Senhor me usares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. É conforme você ouviste o missionário a falar, o desejo de Deus é que todos se salvem, mas isso não está na órbita da decisão de Deus, porque Deus ele nos deu livre arbítrio
que é o poder de decisão. Deus, quando falou para mim que Ele quer que eu seja missionário há 22, 23 anos atrás, eu ouvi a voz de Deus. Você vê como é que Deus ele é longano. Deus falou comigo que Ele quer que eu seja missionário quando eu tinha 18 anos, mas eu não tinha entendimento. Os anos passaram, Deus falou comigo várias vezes, 2017, 2006, 2017. Deus falou comigo várias vezes, até que Deus ele usou o homem de Deus e me confrontou e eu tomei a decisão de ser. Deus ele fala conosco, é a gente que vai decidir se a gente quer ou se a gente não quer, amém? Desejo a todos um bom final de semana, desejo estar com vocês na 14ª parte, que seria então assim, o 11º tormento do inferno. Um forte abraço, até a próxima, tchau.